Oi pessoal, quer que eu resenhe? Estou aqui gravando meu primeiro vídeo para o canal e nesse canal eu queria falar mais de rock progressivo, né? O pessoal do canal sabe que eu gosto do estilo e estava meio programado para eu falar de rock progressivo. Mas eu vou fazer minha estreia aqui com um disco que não tem tanto a ver com rock progressivo, que é o Led Zeppelin 1, né, de 1969. E eu vou falar desse disco porque eu tô lendo a biografia do Jimmy Page, chamada Luz e Sombra, e tô achando muito interessante. E aí então, como essa leitura tá fresca, eu acho que é legal aqui de eu comentar algumas coisas sobre esse disco. Eu não vou fazer uma resenha daquele tipo de resenha mais abrangente, música a música, assim, não vou fazer isso não. Eu vou fazer contar algumas anedotas sobre esse disco, algumas histórias e tal, né, bem por alto. Então, basicamente, né, muita gente sabe que esse disco ele é uma continuidade das atividades da banda The Yardbirds, né, que é uma banda que tinha o Eric Clapton como o seu integrante mais famoso, né? E aí o Eric Clapton saiu do Yardbirds ali em meados de 1964. O Jeff Beck entra em seguida e depois o Jimmy Page entra como segundo guitarrista, né? Por um curto espaço de tempo. Os Yardbirds são uma banda com dois guitarristas. O Jeff Beck depois sai, o Jimmy Page vira o guitarrista da banda e a banda vai se desintegrando e o Jimmy Page fica com a banda para ele, né? Então ele tenta formar os New Yardbirds, que seria uma nova banda no fim das contas, porque todo mundo que estava nos Yardbirds saiu da banda. O Jimmy Page, ele passou boa parte da década de 60 em estúdio, como um produtor que gravou tudo quanto é estilo que se imaginar. Ele gravou vários discos de folk, de rock, psicodelia, rhythm and blues, né, discos de blues, né. O Jimmy Page produziu um leque de artistas gigantesco, que é até difícil da gente enumerar aqui, né, tudo que ele produziu. Mas o Jimmy Page ele conseguiu muita experiência em estúdio, então ele se tornou um produtor com muita bagagem, né, muitos recursos técnicos, além de ser um guitarrista excepcional, que quando precisa tocar hard rock, folk, funk, tudo quanto é estilo, ele consegue desenvolver muito rápido. Então ele montou uma banda, né, quando o John Paul Jones, né, que é o baixista do Led, descobriu que o Jimmy Page estava montando uma banda, ele logo ligou pro Page e falou: porra, cara, se você montar uma banda, eu quero estar na banda. O Jimmy Page falou: porra, esse cara toca teclado, é um arranjador muito bom, né? Colocou o Page e depois ele convidou um cara chamado Terry Reid, né, que é um cara famoso por ter recusado o convite para entrar no Led Zeppelin, no Deep Purple. O Terry Reid recusou porque ele estava em carreira solo, mas indicou o Robert Plant, né? E o Robert Plant indica o John Bonham. Então eles montam Led Zeppelin, né? Esse nome é dado pelo Keith Moon, né? Numa jam session que o Jimmy Page estava tocando com o Keith Moon. O Keith Moon faz uma piada em que ele fala: nossa, essa piada é tão ruim que parece um Zeppelin. Parece que tem uma expressão na Inglaterra sobre o Zeppelin que é tão pesado que ele acaba caindo. E meio que ele fez um trocadilho, Led Zeppelin, o Jimmy Page ficou ligado com aquilo e colocou o nome na banda. Esse primeiro disco do Led, ele foi bancado pelo próprio Jimmy Page. Isso aí é uma curiosidade que eu acho que muita gente não conhece. E o Jimmy Page, ele sabia o que ele queria. Ele já tinha as músicas, o Led Zeppelin já estava na estrada, né, como New Yardbirds, né? Eles fizeram aí uma turnê já tocando um pouco desse material. E a banda, além de ser uma banda de músicos excepcionais, né, e o Jimmy Page e o John Paul Jones têm uma larga experiência como produtores, uma larga experiência em estúdio, o Page ele sabia o que ele queria em termos de som. Então ele sabia quando ele entrasse no estúdio que ele iria querer uma guitarra de um jeito, a bateria soando de tal jeito. Então ele, né, conseguiu, o empresário que ele chamou Peter Grant, né, que era um empresário
em ascensão ali no mundo do rock and roll para ser o empresário do Led Zeppelin. O Peter Grant topou, e aí o Page entra em estúdio sabendo o que ele quer. Então, é por isso que a gente entende uma coisa que hoje em dia para nós parece excepcional quando a gente pensa nisso, que o primeiro disco do Led Zeppelin ele foi gravado em 36 horas. Em 36 horas ele estava pronto, ele estava gravado, mixado, masterizado, porque o Jimmy Page ele sabia tudo que ele queria. Ele tinha uma larga experiência no ramo de produção. E a inovação que o próprio Jimmy Page considera que seja a maior da carreira dele foi ter pegado na hora que ele foi gravar a bateria do John Bonham, ele posicionou o microfone bem para trás, porque ele conta que o som do blues, ele queria um pouco dessa aura, desse som do blues, do rock, né, mas principalmente do blues, e o blues tem muita ambiência. O blues é um estilo que ele demanda muito dessa ambiência natural, né, um reverb natural, um som de sala, porque o blues tem muito a ver com o clima. Então o Page usou muito esse recurso, né, de deixar bastante o som de sala. Ele não estava buscando muito clareza, pureza sonora, né? Ele deixa o microfone longe, ele consegue uma profundidade e ao mesmo tempo um peso maior, principalmente na bateria. E hoje em dia muita gente microfona a bateria assim por causa do Jimmy Page. Isso, o próprio Page considera que essa foi a grande inovação dele como produtor. Então ele produz o Led Zeppelin 1 num espaço de tempo muito curto, né? E ele frisa que ele é o produtor, né? Todos os discos do Led Zeppelin têm como crédito de produção o Jimmy Page, né? Do primeiro ao último disco. Só que quase não foi assim, porque quando ele estava produzindo esse disco, um engenheiro de som chamado Glyn Johns, que é amigo de infância do Page, ele era o engenheiro de som desse disco, né? E ele teve várias brigas com o Jimmy Page ao longo do processo, né? O Jimmy Page conta que quando ele estava produzindo a música You Shock Me, ele fez um recurso em que ele gravou o vocal do Plant na fita e depois ele pegou esse sinal da fita e inverteu, porque aí ele faz um efeito no final de You Shock Me. Quando o Robert Plant começa a cantar, a voz dele vem como um eco, com um delay, ela vem preparando o que o vocal dele vai fazer, né? É difícil de descrever, acho que só quem der o play lá na música vai entender o que eu estou querendo dizer. Antes dele cantar, vem aquele... Aí vem o vocal. E quando o Page falou que ia fazer isso, o Glyn Johns falou assim, não, isso não vai funcionar, essa ideia aí não vai funcionar. O Jimmy Page falou, vai. Aí o Glyn Johns insistiu que não ia funcionar. O Jimmy Page respondeu, vai porque eu já fiz isso. Tem uma música dos Yardbirds que eu produzi, eu descobri esse efeito, eu testei, era uma música bem experimental dos Yardbirds, então eu sei que vai funcionar. Estou tentando lembrar a música dos Yardbirds, ela tem Indians, alguma coisa, é um disco de 1967 deles, Little Games. Tem uma música que chama Indians, alguma coisa, Ten Indians, se não me engano. Ele usou esse recurso do eco, né, desse delay com o sinal invertido. E o Glyn Johns insistiu que não ia funcionar. E o Jimmy Page falou, vai funcionar e tal. E o Glyn Johns não queria fazer. Mas aí o Jimmy Page insistiu, ele fez o efeito, ele fez tudo, né, o procedimento. Na hora de dar o play, o Glyn Johns não queria dar o play. Aí o Jimmy Page falou, olha, eu que estou pagando e você vai dar o play nisso agora. Ele deu um berro, assim. Aí o Glyn Johns insistindo, isso é uma loucura, você está gastando tempo de estúdio, não sei o que, não sei o que. Aí na hora que o Glyn Johns deu o play na música, ele passou mal, porque funcionou, porque o efeito funcionou e a música ficou legal, né? Aí o Jimmy Page dá aquela olhada do tipo assim, tá vendo, eu avisei e tal. E o Glyn Johns começa a passar mal, porque na versão do Jimmy Page, né, um engenheiro de áudio não poderia permitir, era uma coisa impensável que um Hellis músico tivesse tanto conhecimento, né, tanto conhecimento quanto um engenheiro de áudio. Então o Glyn Johns começa a passar mal de agonia, de ver que o Jimmy Page estava certo, né.
E o Jimmy Page conta que anos depois o Glyn Johns estava produzindo um disco dos Rolling Stones e ele usa esse efeito, né? E com certeza ele deve ter tirado onda no estúdio, falando, vou usar um recurso aqui, muito legal e tal. Tirou onda, mas o recurso, quem ensinou para ele foi o Jimmy Page, que é uma coisa que provavelmente ele não falou para ninguém, né? E esse disco, ele tem músicas longas. O pessoal da BBC ficou louco quando o Led Zeppelin foi tocar na BBC, porque eles queriam músicas mais no tamanho de singles, né? E o Led Zeppelin veio com essas músicas de 6, 7 minutos, 9 minutos, né? E o disco também não tinha singles para tocar na rádio. O único single que saiu dele era Good Times, Bad Times, mas o disco começou a vender muito. E aí o Led Zeppelin inaugura uma série de procedimentos que viram clássicos assim, da história da banda. Um deles é não se preocupar em ter single. O outro procedimento é ignorar a mídia. Então eles não davam entrevistas quase, eles tinham raiva da mídia, porque a revista Rolling Stone fez uma péssima resenha desse disco. Então, principalmente o Jimmy Page começa a ignorar muito a imprensa, né? Então eles começam a virar uma banda bastante secreta, obscura, né? O que contribui também para a imagem que eles angariaram aí de músicos misteriosos, com aquela coisa do four symbols que eles iriam explorar depois, né? Tudo começa aí no LED 1. E o LED 1 já tem influência da música indiana. O Jimmy Page já tinha ido na Índia nessa época, então ele grava Black Mountain Side, no primeiro disco, já com a influência da música indiana. Ele grava um cover da Juan Baez, que é Baby I'm Gonna Leave You, né? E o próprio Page fala, os guitarristas de rock and roll, eles não estavam ligados no folk, né? Eu estava ligado, eu sou um cara eclético, então essa música foi uma grande ousadia, né? Estar num disco de rock. Então tudo isso era a mente vanguardista do Jimmy Page, né? Um cara que estava muito na frente dos seus pares, em vários sentidos, e esse disco ele já tem a semente do que tudo que o Led Zeppelin faria, já está tudo ali, né? O Led Zeppelin depois desenvolve o que essa explosão inicial já continha, né? Músicas como Dazed and Confused, né? Ele já usava o arco de violino, enfim, toda a estrutura de sons, timbres, apesar de que o Page usava nessa época uma guitarra Telecaster, né? Que depois ele parou de usar essa guitarra e ele começa a usar uma Gibson, né? Que ele compra do Joey Walsh, que depois entrou no Eagles. Na época o Joey Walsh era do James Gang e ele compra do Joey Walsh uma Gibson dourada que vira a marca registrada do Jimmy Page, né? Mas nessa época ele gravava com uma Telecaster, mas o hack dele continua muito parecido, ele usa muitos pedais de fuso, wah-wah, coisas que ele continuaria usando ao longo da carreira. Depois ele adquire um amplificador da Marshall, mas o som do Led Zeppelin já estava ali, né? O mesmo violão, ele grava até hoje com o mesmo violão, um Harmony, um violão bem barato, é o violão que ele gravou no LED 1, já está tudo lá, é o mesmo que ele gravaria Starway to Heaven, Going to California, enfim. Então já estava ali a influência de blues, principalmente, blues eletrificado, rock, jazz, folk e rhythm and blues, música indiana e muitos outros estilos. Então é isso, e aí vou tentar fazer mais vídeos aí pro canal, né? Uma alegria poder participar desse canal tão bacana aí com grandes amigos. E é isso aí, gente. Quer que eu resenhe?